Fala, meu amigo investidor, eu sou o Sérgio Cachoeira, consultor CVM e analista CNPI, e hoje eu venho comentar um pouco das últimas falas do nosso ministro da Fazenda, o Haddad. O governo ele voltou atrás em algumas medidas do IOF e agora está propondo novas medidas para aumentar a sua arrecadação. E muita gente está questionando essas medidas, eu vou falar em mais detalhes durante esse vídeo. Indagado sobre isso, o Haddad disse que essas medidas só afetam os moradores de cobertura, perfeito? Como se fosse algum demérito ser um morador de cobertura e como se apenas moradores de cobertura pagassem impostos, né? Então, são dos tipos de colocações aí que realmente a gente fica bem surpreso. Mas comentando aqui sobre o conteúdo do vídeo, algumas das propostas já apresentadas pelo Haddad ao Lula, que foram aprovadas e estão sendo encaminhadas ao Congresso, dizem respeito à edição de medida provisória que prevê que títulos isentos de imposto de renda, como LCI e LCA, vão passar a ter uma alíquota de 5% de imposto de renda. O que acontece? O Brasil é um dos países com o maior juro real do mundo e a gente ainda tem essa façanha de ter diversos títulos aí bastante líquidos que são isentos de imposto de renda, né? Então, o que acontece? Essa é uma medida que ela não está totalmente equivocada, porém ela vem em um contexto onde o governo se espera que o governo corte gastos e ele não traz nenhuma medida para corte de gastos e apenas medidas de aumento da arrecadação. Então, embora haja sim uma distorção desses produtos, o timing aí e as colocações do governo pegam muito mal, né? Além das LCIs e LCAs, os CRIs e CRAs também vão passar pelo mesmo aumento de alíquota, né, de 0%. Eles vão ser taxados em 5% de imposto de renda. E também vale destacar que principalmente as LCIs e LCAs são muito utilizadas pelo investidor que investe 5 mil, 10 mil, 50 mil reais, até 100 mil reais. É uma forma aí da pessoa ter um bom ganho na renda fixa, sobreviver ao risco Brasil e ter um título aí isento de imposto de renda. Então isso pega em cheio na classe média, não somente ao morador de cobertura, é importante que você entenda isso. Nós também temos aqui a equalização da tributação da contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL, para instituições financeiras e também fintechs. As alíquotas vão de 9% e subirão aí para 15% a 20%. Isso aqui vai encarecer ainda mais o crédito de bancos, né? Ou seja, a gente já está com uma taxa de juros aí de 14,75%. A reunião do Copom vai ser na próxima semana. Muitos acreditam que os juros vão subir até 15%. E a gente tem mais uma medida aí que vai dificultar o crédito e vai, né, ter novamente aí mais um impacto também para a classe média, basicamente. Até porque o indivíduo de cobertura, salvo aquele que está endividado, né, a gente também tem esse tipo de situação, normalmente o dinheiro dele está aplicado e ele não está recorrendo aí a empréstimos e outros fins desse tipo. Além disso, a gente tem o governo propondo aumentar a taxação das casas de aposta esportivas de 12% para 18%. Esse aqui é um apelo que, ok, o governo não acerta nesse sentido, porém, ele tem um impacto inferior a 2 bi. E perto da meta que o governo precisa fechar, ele tem um impacto muito pequeno e, na minha visão, ele serve muito mais como uma cortina de fumaça. Em meio ao governo querer aumentar a taxação da renda fixa e do crédito, do que um olhar positivo aqui sobre esse tipo de taxação. Adicionalmente, a gente tem aumento da taxação dos juros sobre capital próprio, utilizado pelas empresas, que vai passar de 15% para 20%. Então isso aqui vai desagradar o Luiz Barsi, vai desagradar o investidor, isso aqui vai forçar as empresas a repensarem a sua forma de remunerar o acionista, não só empresas na bolsa, mas também empresas fora da bolsa. E aqui realmente
isso aqui vai atingir o empresário e o investidor que já pagam, né? A empresa ela já paga. A gente deve lembrar que uma empresa ela já paga impostos lá sobre o faturamento, né? E ela ainda paga todos os impostos de uma DRE e quando vai distribuir os lucros ainda paga imposto, nesse caso de juros sobre capital próprio, que eram de 15% e agora passam a 20%. Chama atenção, então, como eu já comentei, nesses anúncios, a falta de medidas que venham no sentido de cortar gastos, né? E o ministro, ele rodeia sobre esse assunto, mas realmente a gente tem poucas propostas nesse sentido. E aqui eu trago um dado bastante interessante, que é o seguinte, em 2024 a B3 fez um levantamento de que haviam 19,4 milhões de investidores na B3, isso tanto em renda fixa como em renda variável. Com certeza, mais de 50% desses 19 milhões de investidores aí, talvez algo próximo de 10 milhões de investidores pessoas físicas, investem aí LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, né? E vão pagar mais imposto por isso, né? Outro destaque aqui é que as alíquotas de imposto de renda da renda fixa, que seguiam uma tabela regressiva de 22,5% em resgates após 6 meses até 15% após 2 anos, elas vão ser unificadas em 17,5%. E isso premia, antes o sistema anterior premiava o investidor de longo prazo e agora não existe prêmio aí para você estar segurando o seu investimento por mais de 2 anos do que estar segurando por apenas 6 meses. Então, quando a gente fala de grandes investidores, isso tem sim um grande impacto sobre a visão do investidor para fazer negócios aqui no Brasil. Eu fecho o conteúdo de hoje, convido você a curtir o vídeo, encaminhar ele para um amigo que possa gostar também e até o próximo vídeo aí sobre conteúdo de investimentos.